Olá, pessoal! Nosso vídeo de hoje vai ser sobre como melhorar a vitamina D, seja por exposição solar, seja com suplementação. Eu vou falar sobre doses que você só vai ter com acompanhamento médico. Então, já se prepara para esse vídeo, já deixa sua curtida aqui para me ajudar a crescer o canal, tá bom? Então, você já deve ter ouvido falar que a vitamina D, na verdade, ela é um hormônio. Ela age como hormônio no nosso organismo mesmo. E tem duas formas principais, que é a vitamina D2 e a vitamina D3. A vitamina D2, ela é de origem das plantas, cogumelos, fungos, leveduras, que é o ergocalciferol. E a vitamina D3, que é a que a gente conhece, é o colecalciferol, de origem animal, e a gente produz através da exposição solar na nossa pele. Então, já falando da exposição solar, o ideal é que seja de 15 a 30 minutos. Só que tem ali as ondas de radiação ultravioleta ideal para fazer essa produção. E é o raio ultravioleta do tipo B, de 280 a 315 nanômetros. Ou seja, o horário ideal para você fazer essa produção de vitamina D é entre 10 da manhã e as 3 da tarde. Então, sim, é o horário que normalmente o sol está mais quente. Você tem que estar com a pele exposta ao sol, então, assim, não adianta estar, enfim, cheio de roupa. E também não pode ter proteção solar. Ai, Viane, mas e aí o câncer de pele e tudo mais? Eu sei, as controvérsias que existem, mas a verdade é que você precisa expor ao raio ultravioleta para você fazer essa produção. Só que a gente está falando de 15 a 30 minutos, não você torrar o dia inteiro no sol. Então, por exemplo, se é de 10 da manhã às 3 da tarde, antes do meio-dia, esse sol costuma estar mais leve. Então, às 10 da manhã, 15 minutinhos. E aí, pronto, você já fez o que precisava fazer. Mas, assim, mesmo com exposição ao sol, tem um monte de coisas que influencia nessa produção. Até a genética do indivíduo, né? A facilidade que o corpo tem enzimática, ou de conversão, ou de produção mesmo, vai influenciar se o dia está nublado ou se não está, altitude, o horário, né, como eu acabei de falar, se a pessoa tem mais melanina, se ela tem menos melanina. A idade vai influenciar se a pessoa usou protetor solar ou não. Então, tem muitas pessoas que se expõem bastante ao sol e quando vai dosar não tem níveis de vitamina D excelente. A gente também consegue vitamina D através dos alimentos, mas as quantidades de vitamina D nos alimentos são muito baixas. Então, eu diria que as principais formas de você elevar a sua vitamina D é através da exposição solar ou da suplementação de vitamina D. Agora, se a gente vai falar sobre alimentos e suplementação, a gente precisa deixar algumas coisas bem claras. Capacidade de digestão do indivíduo vai definir se ele vai conseguir absorver bem essa vitamina D que ele está suplementando ou no alimento ou não. Por exemplo, quando você ingere a vitamina D, primeiro, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela precisa, de preferência, estar junto com uma refeição que tenha gordura. Normalmente, você já vai comprar a vitamina D em cápsulas oleosas, né? O que vai facilitar essa absorção. Mas quanto mais gordura tiver junto com ela, melhor você vai absorvê-la. Aí a gente entra numa segunda questão. Ela precisa da pepsina, que é uma enzima digestiva, da lipase, também as enzimas pancreáticas, para ela poder ser digerida e absorvida no nosso intestino. Então, o primeiro ponto é aquela pessoa que suplementa a vitamina D, às vezes numa dose até muito boa, e não consegue aumentar a vitamina D dela. A primeira coisa que precisa pensar é se ela está tendo capacidade digestiva legal para poder estar absorvendo essa vitamina D. Essa é uma questão. E muita gente tem questões ali com a digestão. Isso é muito comum. Outro ponto que é importante sobre a absorção é que excesso de ácidos graxos, gorduras de cadeia longa, diminuem a absorção de vitamina D. Ácidos graxos poliinsaturados em excesso diminuem a vitamina D. E o excesso de fibras também. Ácidos graxos poliinsaturados em excesso. Esses óleos que vocês usam em grande quantidade, muita fritura,
Apesar de ser uma gordura, ele vai diminuir a absorção dessa vitamina. E a fibra, em quantidades altas, ela pode diminuir a absorção da gordura, que é importante para absorver uma vitamina lipossolúvel. Então, não é que não possa usar fibras na tua alimentação. Pode, mas seria legal você usar uma refeição separada da refeição que você está ingerindo, a vitamina D. Ou caso tenha fibra na refeição que você ingere, às vezes você está comendo junto com o almoço e tem uma salada no almoço. Só não pode ser uma quantidade de fibra muito alta para não atrapalhar essa absorção. Por outro lado, ácidos graxos monoinsaturados aumentam a absorção de vitamina D. E quais são? Azeite, abacate. A 25-hidroxivitamina D, que é a que a gente dosa normalmente, né? Mais padrão no nosso sangue, ela precisa ser ativada em 1,5, 1,25 de hidroxivitamina D. É essa a forma que vai agir de verdade no nosso corpo. E isso acontece nas mitocôndrias, tá? Ela tem um metabolismo hepático e também nos rins. Então a gente precisa pensar em duas coisas também. Se essa pessoa tem uma disfunção mitocondrial, que não é incomum, então aquela pessoa que tem inflamação de baixo grau, é muito comum ter uma disfunção mitocondrial. Uma pessoa que fica muito cansada, tem muita fadiga, é legal já investigar essa parte, porque você pode ter dificuldade em utilizar a vitamina D que você está tomando na suplementação. Então a gente fala de 1000 benefícios de vitamina D, e aí você vai falar assim, nossa, eu tomo tantos mil I de vitamina D e eu não senti benefício nenhum. E aí a gente tem que pensar nessa parte também, como é que você está conseguindo metabolizar a vitamina D. E também na função renal, é lá nos rins também e no fígado, que vai ter ali todo o processo de transformação. Então a gente não pode pensar que é só tomar e tudo resolvido. Tem uma série de transformações que acontecem dentro do corpo que precisam estar funcionando a todo vapor. E a vitamina D, gente, ela é importante não é só para os ossos, não. Eu sei que a maioria das pessoas já sabem que a vitamina D aumenta a absorção de cálcio, então ela é muito importante para os ossos, para a osteoporose, osteopenia. Mas a vitamina D, na verdade, ela tem receptores na maioria dos tecidos do corpo, se não praticamente todos. Mas já temos estudos bem consistentes falando sobre os seus benefícios na saúde cardiovascular, né, na saúde do endotélio, sistema imune, inclusive a vitamina D hoje está sendo muito estudada para doenças autoimunes e também para a saúde cerebral. Quando você toma uma dose muito alta de vitamina D, ela, por ser lipossolúvel, ela vai armazenar no seu tecido adiposo. Então, quanto mais gordura você tiver no corpo, maior a sua capacidade de armazenar vitamina D. E aí ela vai sendo liberada lentamente. Só que ela vai ser sempre armazenada na forma inativa. Por que eu estou te falando isso? Porque algumas pessoas vão ao médico e estão com a vitamina D muito baixa e eles passam uma dose bem alta semanal. Então, isso faz todo sentido, porque normalmente isso vai aumentar a sua vitamina D, fazer um pico mais rápido, e como o seu corpo é capaz de armazená-la, ele vai segurar e vai liberando ela bem lentamente, bem aos poucos. É uma das formas, inclusive, de fazer essa suplementação realmente. Tá, Viviane, como é que eu sei se eu preciso melhorar a minha vitamina D? Para a função óssea, a osteopenia, se você tiver com uma vitamina D 30, de 30 a 40, ela já tem bons efeitos. Mas quando a gente está falando sobre saúde hormonal, cérebro, sistema imune, músculo, para quem não sabe, a vitamina D também aumenta a síntese proteica, diminui miostatina, que é uma das coisas que faz quebrar a massa muscular, e a vitamina D em níveis ótimos, ela diminui essa miostatina. Ela precisa estar acima de 40. Então, eu diria que uma vitamina D ótima, especialmente numa mulher, por exemplo, que está na menopausa, que tem uma facilidade muito grande de quebra de massa muscular, ela tem que estar acima de 40. Uma vitamina D de 40 a 80 é uma vitamina D que normalmente é muito boa. Mas quem define se a sua vitamina D está boa ou não é um hormônio chamado paratormônio. Porque, gente, é muito importante que você entenda isso para você entender até as doses de suplementos, seja se você é uma pessoa que está suplementando sozinha ou que não deveria, porque suplementação tem que ser acompanhamento,
ou seja uma pessoa que está tomando, mesmo que com prescrição, uma dose de vitamina D, às vezes muito alta, tá? O maior perigo de toxicidade quando a gente está falando de vitamina D é a absorção do cálcio. Todo mundo já sabe que a vitamina D aumenta, facilita a absorção de cálcio. E aí, o perigo de intoxicação de vitamina D é hipercalcemia, excesso de cálcio no seu organismo, o que também vai gerar aumento de excreção de cálcio. Então, como vai acabar aumentando a excreção de cálcio, porque está muito alto, você vai acabar mandando ali para os rins e ele pode precipitar e, por exemplo, causar cálculos renais, tá? Então, se você já é uma pessoa que tem facilidade para ter cálculos renais, se você tomar doses muito altas por tempo prolongado de vitamina D, você pode aumentar essa predisposição, essa formação. O paratormônio, ele aumenta quando o cálcio está baixo. Por quê? Porque ele vai ajudar ali a balancear. O cálcio é muito importante para o nosso organismo, tá? Então, quando tá baixo ali para o funcionamento, porque não é só o osso que usa o cálcio, a gente precisa de cálcio para contração muscular, né? Por exemplo, cardíaca. Quando tá faltando para o organismo, o corpo vai lá e tira do osso. E é por isso, inclusive, que acontece a osteoporose e a osteopenia. Então, o paratormônio ele vai subir para poder tirar o cálcio e disponibilizar. Se você está tomando muita vitamina D e está com muito cálcio, o seu paratormônio ele vai descer. Então, quando você faz o exame de vitamina D, você faz junto de paratormônio. Porque se ele estiver muito baixo, é porque você está tomando vitamina D demais e está com cálcio muito alto. Então, você vai ver cálcio, você não, né? Você vai pedir para o seu nutricionista, para o seu médico cálcio, vitamina D, paratormônio, mas é aí que a gente começa a ver se está equilibrado ou não, porque o nosso corpo ele está sempre buscando o equilíbrio. Então essa história de que quanto mais vitamina D melhor, isso não é verdade. Porque você pode gerar uma hipercalcemia, combinado? Além dessa questão da precipitação nos rins e causar cálculos renais, coisas piores podem acontecer, como, por exemplo, a calcificação de tecidos moles. Rins, coração, pulmão. Você já imaginou o seu pulmão calcificar? Os próprios vasos sanguíneos. É uma das questões do entupimento de vaso sanguíneo, é o cálcio no lugar errado. Sim, isso acontece muito com pessoas que suplementam cálcio sem ver níveis de magnésio e de vitamina K para saber se esse cálcio está indo para o lugar certo. E quais são os possíveis sintomas? Hipertensão, dores de cabeça, dano cardíaco e, em alguns casos mais severos, pode levar à morte também. Se eu fizer o exame de vitamina D, quanto que eu posso considerar que está muito alta? Bom, os estudos consideram acima de 150 um nível de vitamina D consideravelmente alto, 150 nanogramas por ml. Eu já considero que normalmente 90, 100 é uma vitamina D que é desnecessária de estar tão alta assim. Mas eu repito, a melhor forma da gente saber é com os outros marcadores. E é por isso que exame não é uma coisa que você olha só um número de referência do lado. Existe uma relação entre aqueles marcadores que estão ali. Como fazer, então, de forma prática para suplementar a vitamina D, supondo que a minha vitamina D está 29 nanogramas por ml e eu quero colocar pelo menos 40 nanogramas por ml. Uma meta-análise global feita em 2019 mostrou que a cada 1000 UI por dia de vitamina D é capaz de aumentar mais ou menos 10 nanogramas por ml da sua vitamina D. Só que isso vai ter aquela variação individual baseada em tudo aquilo que eu falei, né? Digestão e tudo mais. Tá ingerindo uma refeição com fibra ou não. Então, isso é uma possibilidade que foi mostrada em estudos, mas a gente sempre avalia individualidade. Outra coisa também, quanto mais inflamada essa pessoa tiver, mais ela consome vitamina D também. Então, às vezes, até normalizar aquele quadro da pessoa
ela demora a atingir níveis ótimos. Então, individualizar sempre é necessário, gente, não tem muito para onde correr. Mas isso já norteia sobre doses. Esse mesmo estudo mostrou que as pessoas que já estão com nível abaixo de 30 nanogramas por ml, elas respondem mais rápido à suplementação do que aquela pessoa que já está ali quase nos 40 ou já está ali no 45, quer deixar um pouquinho melhor para ter uma margem, ela já demora talvez a responder um pouquinho mais. Ou seja, segundo esse estudo, se eu tenho 29 nanogramas por ml e quero subir para 40, se eu usar uma dose ali de 2.000 I por dia, de até 4.000 I por dia, que é uma dose bem segura e usual, a gente já conseguiria chegar, teoricamente, considerando as individualidades, até os 40 nanogramas por ml. E aí vai fazer essa suplementação de 8 a 12 semanas e vai avaliar de novo. Ela pode ter descido, ela pode ter aumentado. Então, periodicamente, é bom olhar ali como é que estão os níveis de vitamina D. As doses diárias e semanais funcionam do mesmo jeito. Então, quando você vai no médico, por exemplo, normalmente ele vai te dar uma dose muito maior. 30.000 I, 50.000 I, só que por semana. E vai dar no mesmo de você tomar diária. Então, por exemplo, se você vai tomar 4.000 UIs durante uma semana, você vai tomar por dia, vai dar 28.000 UI. Quase a mesma coisa de 30.000 UI por semana. Então, o efeito é o mesmo. Agora, dependendo do nível de deficiência, esse médico, e só pode ser o médico para prescrever essa dose de vitamina D, às vezes coloca de 50.000 até 100.000, porque ele precisa recuperar muito rápido esse nível de vitamina D. E isso se mostrou seguro nos estudos a curto prazo. Então, o cuidado que a gente tem é não usar uma dose tão alta, pelo menos não até o que se sabe até hoje, por período prolongado. Então, o que normalmente acontece é, se a deficiência está muito grande, é usar essa dose elevada, porque o corpo vai armazenar, reavaliar depois de algum tempo e depois fazer só uma manutenção. Mas como eu falei anteriormente, gente, suplementação é coisa séria. Como eu falei, até a vitamina D, que muita gente acha que tem zero perigo, pode te causar alguns distúrbios se você acabar usando doses erradas. Então, acompanhamento para suplementar. Você pode achar que é inocente, mas não é. Então, lembra, prestar atenção. Se tem desbiose, algum problema de digestão, má absorção, doenças inflamatórias, síndrome do intestino irritável, já é provavelmente uma pessoa que tem dificuldade de absorção não só desse, mas de muitos nutrientes. Medir novamente em 8 a 12 semanas, sempre levar de ingerir junto com uma refeição que tenha gordura. Eu normalmente coloco junto com o café da manhã, que sempre tem os ovinhos ali, ou no almoço. Muito cuidado com medicamentos que inibem lipase, que é um exemplo, Orlistat, aquele que o pessoal usava muito para emagrecer. Porque se você diminui a absorção de gordura, você também vai jogar fora a vitamina D que você está tomando. Cuidado com o excesso de fibras. Se for comer uma refeição muito rica em fibra, é longe da suplementação da vitamina D. E sobre uma dúvida que eu esqueci de mencionar sobre a vitamina K. Viviane, eu sempre preciso tomar a vitamina D junto com a vitamina K. É muito importante você saber que a vitamina K ela não te ajuda a aumentar os seus níveis de vitamina D. Não é sobre isso. A vitamina K ela ajuda a levar o cálcio, que a vitamina D vai aumentar a absorção, para os ossos, porque ela vai agir em proteínas que tem lá na matriz óssea. Então, ela vai segurar o cálcio, ela vai levar o cálcio para onde ele tem que ir. Então, se você estiver tomando doses muito altas de vitamina D, a gente sabe que você vai aumentar muito a absorção de cálcio. E aí você tem que ter níveis ótimos de vitamina K no seu corpo também. Se você tiver deficiência, esse cálcio vai ter muita facilidade para ir para os seus vasos sanguíneos, para o seu coração, para o seu pulmão, para os seus rins. Então, essa é a importância da vitamina K. Algumas pessoas já têm níveis bons de vitamina K no corpo, ingerem muita vitamina K, entendeu? Agora, a maioria das pessoas pode ser que não tenha. E aí, se colocar uma vitamina D muito alta, aí a gente
ver necessidade mesmo de suplementar com vitamina K. E como as pessoas começaram a utilizar muito a vitamina D, começou a se falar muito sobre a vitamina K e sobre ela estar ali junto exatamente por isso. Então, vamos lá. Ela não vai te ajudar a subir vitamina D, mas ela vai te ajudar a botar o cálcio no lugar certo, porque usando a vitamina D, o seu cálcio provavelmente vai ser muito mais bem absorvido, ok? Eu espero que eu tenha te ajudado a tirar as dúvidas sobre a vitamina D. Se teve mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar muito de poder tirar essa sua dúvida ou trazer um próximo vídeo sobre ela, que vai ser muito legal também. E não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.